surpresa aqui, pastor, porque filmado na Globo, mas a nossa classe ela tem agora 2 focos, né? Quem que não estava aqui semana passada? Acho que você não estava. Seu nome? Jerusa. Jerusa, fala um pouquinho pra gente da sua expectativa para essa classe. Desenvolver, né? Abrir mais a visão a respeito de como e para que também, né? Porque tem um objetivo, nós estar juntando pessoas, né? Para estudar a palavra de Deus e também ser discipulados, né? Não é somente ter um ajuntamento, mas sim ter uma doutrina, um referencial cristão, né? E você trabalha com Jacóia já? Não, ainda não. Né? Recebeu a Intimação do pastor. intimação, mas é isso aí, estamos dispostos e firme. Nós temos aqui o Washington, temos o Kaiser. Isso. Você, eu não lembro o nome nem você. Larissa. Rose. Bom, semana passada tinha um pouquinho mais de gente, mas o pessoal deve estar chegando aí. A gente vai se ajustando aqui. Então, com aquela ideia de trabalharmos com as 2 turmas de liderança juntas, a aula de hoje ela tem um foco mais nessa área de liderança, não somente liderança de Jacóia. Então, ela trabalha ministérios como um todo. Lógico que nós vamos nos enxergar muitas vezes dentro desse conteúdo, como líderes de Jacóia. E é um fator muito interessante porque ser líder não é simplesmente liderar um grupo de pessoas que você foi designado. Nós vamos perceber isso, eu creio que vocês já perceberam isso na caminhada que vocês já têm. Quem já é líder de algum ministério, quem ainda não é, vai começar a perceber isso nesse momento. Então, o nosso propósito dessa aula é promover um chamado à liderança. Ou seja, nós vamos chamar e convocar você, se você não tem a ideia ou você nunca imaginou que ser líder é liderar, dependendo da circunstância, liderar onde você estiver, essa aula vai dar essa aula vai despertar isso, né, vai mostrar isso para todos nós. Quem aqui já teve a oportunidade, ou quem aqui mora em prédio? Você mora em prédio? Quem já morou, etc. Quem já foi síndico? Eu. Tudo isso você falando, eu sou. Você já é, né? Agora, no condomínio lá como um todo, quando tem eleição para síndico, qual que é o desejo das pessoas? É de ninguém todo mundo, brincar e todo mundo. Não, mas eu digo na eleição, não tem candidato, todo mundo fica empurrando. Né? Ô Paulo, será que dá para a gente conseguir Bora, Fernando. o ar-condicionado? Porque senão nós vamos Você não cozinhar. falou não, mas é o controle, né? O ar já está aqui dentro, é só o controle. Então nós temos, de um modo geral, essa tendência de fugir de posturas ou de posições em que nós vamos ser colocados, né, como líderes. Vamos liderar pessoas, vamos liderar, até que assim, no trabalho, tem aquela ideia assim, eu vou ser chefe, vou ser líder, né, e eu vou ganhar mais. Ultimamente as empresas não estão olhando muito assim não, né, a pessoa é líder, mas ela está igual a todo mundo, só entrega mais responsabilidade e a parte financeira mesmo não é tanto não. E as pessoas, de uma certa forma, fogem disso. Então, assim, como que nós, como irmãos, como cristãos, podemos olhar para essa realidade de líderes, desse papel de liderança, e que nós estamos inseridos? Porque precisamos de líderes. Precisamos muito de líderes. Os líderes, eles têm aquela função de conduzir em determinadas situações em que não tem controle. Imagina, sempre que eu vou num ambiente que tem muita gente, eu fico pensando assim, o que vai acontecer, o que pode acontecer se tiver um tumulto aqui? Aí nós nos remetemos às diversas histórias que nós conhecemos recente, né? Naquela boate lá no sul,
em que todo mundo correu atrás da maioria e entraram no banheiro e todos morreram. Ou seja, quando você segue a multidão, quer dizer que você está seguindo um líder. Porque a multidão, ela tem aquela percepção do volume, ela segue o volume, né, e aí vai e segue e não tem, muitas vezes, o interesse em salvar, em mudar a história. Às vezes muda a história para pior. Agora, quando você é uma pessoa que chega no ambiente e observa o ambiente, pensa todas as possibilidades que aquele ambiente oferece, você tem grandes possibilidades de não seguir a multidão. Porque você chega na igreja, existe, imagina, aqui no Oitava, graças a Deus, nós não temos isso. Mas você chega num ambiente em que as pessoas têm e o meio evangélico, ele tem uma tendência de seguir moda. Né? Tem uma moda, aí todo mundo segue aquela moda. A moda do cair, a moda do dente de ouro, a moda de não sei o quê. Não estou falando contra nada disso, tá, gente? Estou apenas mostrando as coisas que acontecem no nosso meio e as pessoas caminham nessa direção. Aí você que dá um pouco que tem essa visão de observar antes de entrar, você evita de seguir a multidão e ser atropelado lá na frente. Você não vai ser um crítico de plantão, você não vai ser um chato que vive falando contra e etc. Você vai ser aquela pessoa que tem a percepção do ambiente antes de entrar em qualquer circunstância. Mas tem situações que são vividas em que nós podemos pensar assim: como que determinada coisa ou determinado fato ocorreu que aquela pessoa se doou, ela não era colocada, ela não foi instituída líder em momento algum, mas ela se colocou diante da situação e salvou muitos. Né? Podemos pensar no exemplo de Jesus, né? Que ele, sendo ele em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, se tornou homem, se tornou servo e morreu a morte de cruz para nos salvar. Esse é o exemplo principal de líder que nós temos. Agora, essa imagem, ela mostra um memorial. Esse memorial foi construído na escola chamada Escola Columbine, lá nos Estados Unidos. Alguém sabe dessa história? A Kaiser sabe a história. Começou a história da seguinte maneira: 2 rapazes chegaram na escola e começaram a atirar. E quem estava no jardim de entrada da escola já começou a tomar tiro. E eles imediatamente entraram para a biblioteca da escola. Chegando lá, mataram mais umas 2 pessoas. Isso era por volta de 11h30 da manhã. Isso foi no dia 20 de abril de 1991. Essa data ela é marcada, eu não esqueço ela de jeito nenhum, porque é o dia do aniversário do meu filho. Ele é do dia 20 de abril, não de 99, mas ele é do dia 20 de abril. Então eu esqueço a data. Eles chegaram, entraram no refeitório, mais ou menos 11h30, e a intenção deles era matar o maior número possível de alunos daquela escola. Porque o refeitório naquele horário estaria lotado por volta de 400 alunos. Eles encheram o refeitório de granadas e entraram com metralhadoras dentro do refeitório já atirando. E lotado aquela quantidade. Agora imagina a correria que foi isso. Imagina a situação em que as pessoas viveram dentro daquele ambiente. Só que dentro daquele ambiente estava esse rapaz. Ele se chamava Dan Barrow. O Daniel, inclusive membro da igreja presbiteriana lá em Columbine, coincidência, né? Ele era um adolescente que tinha uma vida normal, sabe? Trabalhava, ajudava o pai nas férias, o pai dele tinha uma empresa de conserto de eletrodoméstico. Ele ia lá nas férias dele para ajudar o pai dele, para ganhar um dinheirinho, para antes das férias terminarem, visitar os avós, ficar lá um tempo com os avós. Tinha uma vida normal de um adolescente de classe média dos Estados Unidos. Vivia ali, tranquilo, tinha a vida dele. Só que nesse dia, ele estava no refeitório e começou a correria por causa desses 2 cidadãos aqui, ó. Eles entraram no refeitório, essa hora que o refeitório já estava vazio. Eles entraram, aliás, isso aqui é a biblioteca, tá? Eles entraram no refeitório
e atiraram para todo lado, e aquela correria, aquela quantidade de menino correndo. Nessa hora já tinha saído todos da biblioteca, e eles foram em direção ao refeitório. No momento em que começou essa correria, a porta lá do refeitório, ela tinha esse formato, ou seja, era uma porta de mola, em que a porta abre e fecha, igual essa nossa, abre e fecha, duas portas. Com essa correria, a porta, eles entrando e saindo, diminuía o fluxo, diminuía, e era muito mais fácil das pessoas serem atingidas naquele momento. Ele se colocou nessa porta, segurando a porta, o pé do lado da porta, para que todo mundo saísse. Todo mundo começou a sair, os atiradores perceberam isso. Começaram a ir, exatamente olharam para ele e atiraram. E Deus, como é um Deus maravilhoso, que Ele nos usa do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer, direcionou o corpo do Dano caído, segurando a porta. E ele, com esse impulso, eles, nesse dia, eu não posso dizer que foram apenas, mas num ambiente de mais de 400 pessoas, morreram apenas 13 pessoas. Por causa da atitude desse rapaz, se posicionou, entregou a vida dele para salvar os outros. Talvez ele não estivesse interessado em morrer naquele momento, mas ele, que o nosso instinto nós fazemos? Ó, eu estou indo embora, ficar e fique. Ele ficou segurando a porta para os outros saírem. Então nós, aí eu faço a pergunta, nós, como líderes, estamos dispostos a morrermos? Nós queremos morrer, nós aceitamos, nós colocamos as nossas vidas, estamos dispostos a colocar as nossas vidas para servir ao próximo a ponto de morrermos? Não é difícil? Eu não quero fazer dessa aula monólogo, tá, gente? Vamos conversar, vamos debater um pouco. E a atitude dele foi uma atitude, não podemos pensar, uma atitude extrema. Não foi uma atitude de uma pessoa que se posiciona no ambiente e observa as circunstâncias. Então nós, como líderes, temos esse desafio. Nós, como líderes, somos, de algumas formas, algumas vezes, sozinhos. Nós estamos sozinhos. Paulo Coimbra, eu acho que ele não fica sozinho nunca, né? Porque o Chico dele está sempre cheio, está multiplicando, tal. Mas tem uma hora que a gente chega e dá aquela sensação: nossa, será que tem algo hoje? Será que o pessoal vem? Será que nós vamos preparar determinadas circunstâncias que as pessoas não vir? E aí a gente fica naquela solidão. Só para falar isso, não. Teve um dia que nem eu fui na reunião. Porque ele fala que estava, eu fui convocado para a reunião do conselho, né? Aí a Elaine ficou lá em casa para receber o pessoal. Aí só a Elaine não foi na reunião. Ela estava em casa. Ela já estava em casa. Nem eu não fui nesse dia. Então, quer dizer, tem essa situação do líder, fica às vezes também. E estar sozinho e ficar sozinho mesmo. Porque não vai aparecer ninguém para poder fazer essa. Exatamente. A gente fica nessa situação. Eu sou extremamente carente. Sabe assim, eu preciso de pessoas perto de mim. Eu preciso de estar no ambiente com música ligada. Eu preciso ter barulho à minha volta. A minha esposa já é o contrário. Ela chega em casa, ela fecha as janelas, fica quietinha, pega um livro para ler e fica horas lendo. Eu chego em casa, eu abro as janelas, eu ligo música, eu ligo a televisão, eu fico naquele ambiente, porque eu preciso de sentir presença de pessoas. Então, pessoas como ela não tem problema nenhum nesse processo de liderança, nesse projeto de liderança. Bom dia. Vou liberar espaço. Pessoas como ela não tem problema nenhum nesse projeto de liderança, porque ela não vai se sentir sozinha estando sozinha. Agora, eu sofro muito com isso. Tá vendo? Eu falei, a classe ia ficar cheia. E aí agora está. E hoje nós, como pessoas que estamos investidos dessa autoridade, eu não sei se a palavra certa é investidos de autoridade, mas nós estamos circulando no ambiente em que nós estamos e recebemos o privilégio de liderar pessoas. Temos esse privilégio de liderar pessoas. Como que nós podemos reagir diante de uma circunstância, de um momento de tumulto?
nós estamos dispostos a nos colocarmos na porta, segurar a porta para que as pessoas passem? Se vocês me permitirem, eu vou recapitular essa história aqui para que as pessoas que chegaram não fiquem perdidas. Estava falando o seguinte, gente, essa foto aqui, ó, é a foto de um memorial que aconteceu para as vítimas que foram, para as pessoas que morreram num atentado que teve na escola lá nos Estados Unidos, na cidade chamada Columbine. Essa escola, ela foi invadida por 2 rapazes e eles chegaram matando as pessoas dentro. No momento em que isso aconteceu, eles invadiram o auditório, a biblioteca, depois foram para o refeitório. Nesse refeitório tinha em torno de 400 crianças, 400 adolescentes. Esse rapaz se posicionou dentro na porta do refeitório. Esses eram os matadores, chegaram com granadas e metralhadoras e etc. Ele se posicionou nessa porta, segurando a porta para as pessoas saírem, porque era uma porta móvel e não dava vazão para as pessoas. Ele segurou a porta aberta para que as pessoas saíssem. No momento em que os assassinos perceberam isso, eles começaram, atiraram nele e ele caiu, por graça de Deus, segurando a porta com o corpo. Ele morto, ele ainda teve a possibilidade de salvar mais alguns. E no dia desse evento, as pessoas, no universo, mais de 400 pessoas, morreram 13 pessoas. Ou seja, a atitude de uma pessoa, de alguém que se posicionou para salvar as outras, dando a vida dela, resultou no salvamento da maioria. Então eu fiz a pergunta: você está disposto a servir, dando a sua vida para os seus liderados? Estou apresentando uma situação extrema, mas que em determinadas circunstâncias nós vamos viver, ou podemos viver situações assim. Alguém pode trazer uma referência assim, olha, eu até perguntei a alguns se já lideraram o GECOI, alguns já lideram. Alguém sabe de alguma circunstância onde houve a necessidade de um líder, né, e não tinha esse líder? E de outra circunstância onde houve a necessidade do líder e o líder apareceu, além dessa história que eu contei aqui? Eu acho, para ilustrar isso que você falou aí, uma característica do líder, né, de poder fazer algo diferente no meio de todo mundo. Lá no meu GECOI é um exemplo bem próximo da gente. Lá no meu GECOI tem um casal que eu convidei para ir ao GECOI, eles foram e acabaram firmando lá no GECOI. O Marcelo e o Ulisses. Eles vieram de outra igreja, etc. Aí toda vez que a gente dava abertura para o pessoal do GECOI participar, ele falava assim: eu fico admirado com você e a Esther de abrir a casa aqui na sexta-feira. Mas eu achava assim, não tem que esse cara falar uma coisa tão natural, assim, tem que abrir a casa, tem que as pessoas. Ele ficava falando isso o tempo todo. Depois que eu fui entender o que é que ele queria dizer, na verdade ele queria dizer o seguinte: ele tem uma admiração pelo líder, pelo fato do líder ter compromisso com as outras pessoas. Então ele queria dizer o seguinte: aí eu na sexta-feira, eu posso falar, Marcelo, nós vamos sair para comer uma pizza, hoje nós vamos para o cinema, hoje nós vamos no GECOI, semana que vem nós vamos visitar alguém, mas o líder não, ele tem que estar sempre lá no lugar. Essa é uma característica do líder que é importante. Ele tem que estar sempre lá, disposto, porque ele é realmente aquela peça fundamental ali para que a coisa aconteça, para que a coisa funcione. Então eu ficava admirado por esse compromisso, que eu nem achava que era uma coisa assim tão fora do comum, mas é uma coisa que a gente pensar de verdade. Ele tem que estar sempre disposto, sempre atento, né? Porque se ele não estiver lá, se ele tiver alguma atitude dos outros liderados, não, hoje eu vou, semana que vem eu não vou, a coisa não acontece. Então essa é uma característica do líder que a gente precisa de pensar um pouco nisso aí. Né? É interessante que eu vivo isso também. O GECOI que eu lidero não é dentro da minha casa, é na casa de uma perto da igreja, e ela é muito parecida comigo nesse aspecto de ter necessidade de pessoas perto dela. Então, na hora que a gente toca o interfone, ela fala: oba, chegou o pessoal. E aí nós vamos, entramos e tal, ficamos lá dentro. E nesse período de férias, de julho agora, nós temos 3 semanas de férias. Por quê? Porque durante o ano inteiro, essa pessoa dispõe a casa dela para servir, para nos atender. E ela tem um carinho, ela tem um cuidado com o pessoal, ela recebe
família dela não é cristã não frequenta a igreja, e eles não vêm, e eles dão maior valor para a reunião na casa deles. Tanto que no início do ano, quando nós temos um recesso também, eles reclamaram, falaram assim, olha, a oração não tira férias. A família dela falou isso. Então nós temos essa característica também. Então nós demos um período de folga para ela, porque a pessoa fica muito envolvida. Quem tem esse ministério, quem tem essa capacidade de servir, de entregar aquilo que tem, a gente que está à volta, nós temos que valorizar essas pessoas, inclusive dando férias para elas, dando um pouco de sossego, valorizando, dando mais atenção para essas pessoas, porque senão elas desanimam. Elas precisam do nosso apoio. E igual o Kaiser falou, ele está lá constantemente, mas ele também precisa do apoio das pessoas. Né? De vez em quando alguém chegar e falar, muito obrigado por você estar cedendo a sua casa para nos servir. Porque já aconteceu, inclusive, na nossa classe, quando ela não era conjunto, um irmão falou isso na classe. Ele falou, eu já estou cansado de lavar copo, lavar prato, de arrumar a casa, a bagunça que a casa fica, as crianças derrubam coisa dentro de casa. Aí eu peguei depois da aula, conversei com ele e falei assim, meu irmão, você precisa de entender que é servir. Servir é você viver essa circunstância, é você morrer na porta para atender aos outros. Lógico que o grupo precisa de ter uma noção que ele precisa ajudar. Acabou a reunião, né, tem ali o social, todo mundo come, conversa, festeja. Vamos ajudar, vamos lá para a cozinha todo mundo e vamos lavar as coisas que tem dentro da casa, né, tirar a bagunça de cima da mesa, não deixar a casa bagunçada, porque normalmente quem arruma é quem fica depois. Todo mundo aqui já tem uma festinha em casa, acabou a festa, vai todo mundo embora e fica bagunça, né? O G-Coin não é assim não. Acabou a reunião, todo mundo se reúne para arrumar a casa. Mas é o seguinte, que aqui a gente líder, nós sabemos disso, e tem essa consciência, mas o pessoal do grupo precisa saber disso. Exatamente. Porque quem vai fazer esse revolução na mente é o grupo, né? Então, se tiver aqui, então assim, aqui a gente tem esse conhecimento, tá? Às vezes acaba puxando isso tudo para a gente, porque nós sabemos disso. Mas o grupo, os membros, o pessoal que está visitando, que está participando, tem que tomar conhecimento e viver isso, e fazer isso também, ajudar o líder. Então nós temos um contrato, né? Temos um contrato que o pessoal do grupo assina. Nós temos que passar isso, nós como líderes, tem pessoas que não sabiam disso, mas aí tem que pedir para o pastor Luiz mesmo, tem isso, para mandar para a gente, para dar para o povo assinar. O pessoal assim, lê o contrato, dá para todo mundo ouvir, e lá fala tudo isso aí, desse cuidado que tem que ter com a casa, para o anfitrião não ficar sacrificado, né? E cuidar de levar o lanche, né? De ter acompanhamento, de cuidar uns dos outros, né? Então tem um compromisso que todo mundo assina lá no grupo, né? Da confiabilidade, né? Da necessidade de permanecer sigilo em determinados assuntos que são tratados no grupo. Então esse contrato trata de tudo isso aí, especialmente dessa situação dessa sobrecarga mesmo, para não deixar o líder sobrecarregado e distribuir mesmo as atividades, as funcionamentos. Exatamente. E nós, como líderes, eu estou até dando esse reforço, até estou entrando na aula de outros irmãos, né, que isso vai ser tratado muito mais prontidão, mais exatidão aqui. Mas é só para a gente, tipo assim, tomar um cima-gol. E às vezes nós não fazemos isso, nós líderes devemos saber que isso é obrigação e não se tornar uma obrigação, mas fazer parte da reunião, ser natural. Né? Eu não sei se você já viu, a gente tem um vídeo indiano de uma determinada rua lá, uma situação, chovendo muito, caiu uma chuva, caiu árvore. Isso. Que aí os carros ficam tudo impedidos de passar, a passagem impedida, aí de repente um menininho, um pouco maior do que o meu, vai lá e começa a empurrar a árvore sozinho. Aí todo mundo começa a olhar assim para o menino, tipo assim, gente, o que esse menino está fazendo? Mas ele não para, né? Aí quando ele não parar, ele motiva as outras pessoas a irem auxiliar e vai chegando gente até que eles conseguem devolver a árvore. Então eu vejo que assim como a atitude desse menino, como essas
acontece mesmo. Não deixa, porque vai ter empregada amanhã, ela vai arrumar. Eu já ouvi isso recentemente. Vai ter empregada amanhã, ela vai arrumar. Olha, a empregada tem que arrumar outra coisa. Você fica como nós fizemos, nós vamos, né? Nós vamos dar um jeito, nós vamos te ajudar. Então, aí até justifica o cansaço físico, além do cansaço espiritual e tal, do cansaço físico, e pode desmotivar, sim, muitos líderes a não querer mais, a abandonar de agora. Exatamente. E essa função nossa, gente, ela não pode ser uma carga, algo que você está arrastando, chegou terça-feira, chegou sexta-feira. Tem que participar daquela cruz, aquele jecói, eu vou ter que cair. Eu tenho um prazer tão grande quando chega terça-feira. Meu dia terça-feira é outro. É como se fosse sexta. Mas sexta-feira é o dia da próxima final de semana, né? Tá todo mundo mais animado. É a minha terça. Sabe assim, eu tenho um prazer tão grande quando chega na reunião de poder reencontrar aquelas pessoas, de poder conversar, saber as respostas de oração, né? Porque nós temos vivido isso lá. A irmã parece ter uma coisa simples, mas ela estava querendo tirar a carteira de motorista. Não conseguia tirar a carteira de motorista. Vamos orar? Vamos. Primeira vez que ela tentou, não conseguiu. Ah, não, irmã, mas você vai conseguir, em nome de Jesus, nós vamos. Mas não deixa de estudar, não deixa de se preparar. Não. Durante a semana nós vamos te ligar, vamos orar. Aí teve as férias. Quando nós voltamos das férias, ela chegou, tirou um pedido de oração do bolso e falou assim: olha, nós não vamos mais precisar de orar por isso, porque eu tirei a carteira. Então, assim, o grupo. O Paulo está querendo falar um negócio ali, fala. Não, estou gostando. Porque o grupo tem isso, essa parte, a igreja reunida, né, multiplicando conhecimento e multiplicando experiências. Aí eu pergunto, e ao mesmo tempo eu afirmo, todos podem ser líderes? E eu pergunto, todos podem ser líderes? Já vi a dica, lógico que pode. Só que muitos têm medo, muitos, não, deixa isso para ser. Continua assim, continua dando a aulinha, a aulinha é terrível, né? Fica aqui dando o estudo pra gente, fica aqui e tal, tá bom demais e tal. Posteriormente nós vamos estudar o ciclo de vida da célula, a questão de que se a célula ficar a vida inteira daquele jeito, ela vai acabar morrendo. Então nós temos que multiplicar líderes para que a célula ganhe saúde, ou seja, um corpo que não reproduz não é um corpo saudável. A característica da saúde está na reprodução. A saúde de um corpo está na reprodução. Começou criança, maravilhoso, lindo, né? Cheio de energia e tal. Chegou na adolescência, hormônio para tudo quanto é lado. Se por acaso aquele jovem for uma pessoa estéril, tem uma coisa faltando. Então o grupo é a mesma coisa. Ele tem um momento de encantamento, é gostoso, é bom. Mas na hora de reproduzir, tem que reproduzir. Porque senão ele vai morrer. Nós precisamos de colocar isso na nossa mente. Entrando de novo na aula do outro, né? Mas é só uma deixa. Depois da noite nós vamos conversar sobre isso. Todos podem ser líderes. Nós temos que levantar essa ideia de trabalhar no coração das pessoas. Tem gente que realmente tem mais dificuldade de falar em público, de conduzir uma reunião, de dar um estudo, etc. Mas ela tem facilidade de trazer pessoas para próximo de si. Tem facilidade de orar pelos que têm dificuldade, que estão passando por necessidade. Tem capacidade de organizar uma reunião para que as pessoas venham convidar, etc. Então, ela pode usar essa característica dela para liderar. Não necessariamente ser o líder de célula, mas ser aquela pessoa que vai organizar e vai conduzir o grupo como um todo. Vai ajudar o grupo nessa máquina, né, que é tudo coordenado, tudo bem concatenado e encaixado. Existem questões que nós temos que pensar. O líder precisa ter atitudes bem definidas. Qual que é a principal? Uma vida de oração. Um líder que não tem vida de oração, ele pode ser um excelente gerente. Ele vai montar a estrutura, ele vai fazer toda a coisa funcionar e o grupo vai ser tecnicamente viável. Ele vai ser perfeito, todo mundo vai elogiar por causa da organização. Mas os frutos vão ser pífios, vão ser frágeis, porque a base de tudo não está na sua capacidade, está na sua dependência. O líder tem que ser dependente de Deus. Aí eu até brinquei, né, que é o que o rapaz Dan se colocou naquela posição, era membro da igreja presbiteriana. É muito difícil hoje um jovem que não tem orientação cristã
se posicionar daquela maneira. Aquilo ali, gente, não é resultado de um momento, não. Aquilo ali foi algo construído na vida daquele rapaz desde a infância. Ele foi criado dessa maneira. Foi criado para respeitar as pessoas, convivendo com os diferentes, convivendo com crianças da mesma idade, mas ao mesmo tempo sendo ensinado pelo Evangelho. Quando a hora que chegou a hora dele mostrar amor e dedicação pelas pessoas, ele se posicionou na porta, não se preocupando com o que. Então, a atitude nossa tem que ser a atitude de curvarmos diante de Deus, nós nos curvarmos diante de Deus. Porque é desse jeito que Deus age. Você pode ser o cara mais, ou a pessoa, a mulher, o homem, o jovem, mais preparado para fazer. Se não tiver uma atitude de devoção, de entrega diante de Deus, nada vai ter. Nada. Esses castelos, eles têm uma característica muito interessante. E aí entra na parte de como nós fazemos a nossa obra. Qual é a nossa obra? O que nós vamos deixar para as futuras gerações? Tem um escritor brasileiro que ele falou o seguinte: o que você quer ter na sua lápide? Fala com mais jovens, o que você quer ter na sua lápide? Pensei nisso ainda. Então deixa aí que eu vou te dar uma dica já. Vou dar uma dica já. O que você quer ter na sua lápide? Ah, não pensei nisso. Não, deixa eu te dar a dica já. Alguém já pensou nisso? Somos jovens. Alguém já pensou nisso alguma vez? Não. Já? Eu já sei o que eles querem dizer assim. O que eu gostaria do filho meu agora? Ele está respirando. Tá mexendo. Desculpa que eu avacalhei sua piada. Foi boa. Você já é a mesma, né? Você já pensou em alguma coisa? Quando na Bíblia fala sobre a morte de Moisés, né? Eles que ele dormiu com seus pais. Isso é muito significativo da genealogia e também da questão de que o povo de Deus é uma família. Muito bom. Esse escritor, ele colocou a seguinte ideia: quando você constrói algo na sua vida, sabe aquela frase famosa e célebre do Roberto Marinho, o homem eterno enquanto seu trabalho permanece? Vocês lembram disso? A minha infância e adolescência eu cresci ouvindo isso, né? Ele colocou exatamente isso, ele traduziu isso melhor. Quer que seja colocado na lápide dele assim, ó, ele não está aqui. Ele está naquilo que ele construiu. Ele quer ser visto pelo legado. Ele não quer ser visto pela lápide. Então, quando as pessoas construíram os castelos, as catedrais e os grandes templos, você imagina que uma obra dessa leva de 100 a 200 anos para ser construída. Então, quem começou a fundação não estava no final. Quem fez o projeto não assistiu à obra pronta, mas a obra ficou pronta. E quem começou a obra, fez a obra bem feita, fez a parte dele bem feita, porque senão a obra não estaria com essa imponência toda. E no detalhe, esse castelo não tem placa dizendo fulano de tal trabalhou. Todo mundo que trabalhou deixou um traço dele. Um deles é a dedicação. Vendeu a sua vida, dedicou a sua vida para esse projeto. E ao final da vida, mesmo sem ver, as pessoas que olharam admiraram essa obra maravilhosa. E ela refletindo na água fica mais bonita ainda. Então, nós vamos passar um vídeo agora que vai mostrar exatamente essa história. Um vídeo de 5 minutos. Ele vai refletir bem a história da construção de castelos e catedrais. Chama A Mulher Invisível.
trabalho seja um monumento para o nosso Deus. Que Deus vê. Essa é a tônica da nossa aula. Nós não trabalhamos para satisfazer o nosso ego. Muitas vezes somos invisíveis por causa disso. Deus permite essa nossa invisibilidade para que o nosso orgulho não apareça. Porque Deus quer que nós possamos servi-lo, nós venhamos a servi-lo com o intuito de nos entregarmos como Jesus, que tomou a atitude de servo. Essa foi a postura de Jesus, essa é a postura que Deus quer de todos nós. Que sejamos servos, sejamos dispostos a lavar os pés dos nossos irmãos. Isso falando para a célula, falando para grupo, mas que nós possamos transferir essa nossa atitude para o nosso dia a dia. Porque é muito fácil nós fazermos isso no meio de pessoas que nos conhecem ali na igreja, ou que nós construímos uma máscara de bons. Eu venho à igreja, tem que vestir uma roupinha melhor. Não que eu tenha, mas eu acabo fazendo isso. Eu faço maquiagem, eu uso o cabelo e tal. Mas no seu dia a dia, lá no seu ambiente de escola, de trabalho, as pessoas te conhecem. É muito mais difícil nós fazermos isso. Nós servirmos as pessoas. É muito mais competição do que serviço. Deus espera isso de nós. Nós sejamos como Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses 2. De 1 a 11. Se vocês eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, tá? Então, se vocês perceberem algo um pouquinho diferente, é bíblico, tá? Se vocês receberam algo bom para seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém, só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi a sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente. E da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e o honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, e até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a glória e honra de Deus Pai. Amém? Que exista isso no nosso coração. Que nós nos coloquemos na condição como Jesus se colocou. Aí eu pergunto, você consegue? Você está disposto? Como eu fiz a pergunta no começo, você está disposto a segurar a porta? Uma atitude extrema. Essa aqui também é uma atitude extrema. Lavar os pés nessa condição aqui, naquela época, era uma situação feita por pessoas, escravos da casa, empregados que ficavam ali, servindo quem chegava. Jesus chegou e se colocou no lugar daqueles que eram no escalão da casa, os mais baixos. Vergonhoso, né? A gente pensa, nossa, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que lavar as vasilhas depois do sopão, né?
lavar lá e limpar o chão, etc. Ou arrumar a casa depois que a reunião acabar. Isso falando do nosso ambiente, mas quantas outras coisas acontecem que nós não nos dispomos a servir como Jesus serviu? Você está disposto? Essa pergunta fica para a gente carregar no nosso dia a dia, porque é muito fácil eu chegar aqui e começar a escrever algumas regras. Olha, para você servir, você precisa lavar os pés das pessoas. Depois você vem para a igreja, você deixa a barba feita igual do Sean Connery, para ficar assim, legal, né? Todo mundo tiver, e todo mundo, os homens da igreja, vão começar a deixar a barba ficar branca e vir. Esse cara que tem a barba branca é mais santo que os outros. Aí ele vai usar sempre aquele mesmo tipo de roupa, terno e gravata. Aí a pessoa, então é muito fácil você mostrar no exterior algo para as pessoas te rotularem, olha, esse cara é santo. Igual os fariseus que vestiam a roupa mais branca possível, ainda colocavam os sininhos na ponta, para eles andarem os sininhos, baterem as pessoas olharem para eles. Nossa, esse cara é santo demais. Ele assim é o cara. Mas Jesus os chamava de sepulcros caiados. Eram os que mereciam o inferno. Nós, na condição de servir, é servir de dentro. Mas que o nosso coração transborde de uma forma tão grande que seja visto por Deus. E tem algumas atitudes que é esperado do líder. Nós, como líderes, nós somos pessoas experientes, nós somos pessoas gordas de experiência, né? O líder cheio. Fica mal, né? Igual um dia eu estava numa aula aqui na igreja, a irmã dando uma aula sobre aconselhamento. Aí ela falando usando os termos lá por exemplo, elefante, a fêmea do elefante é elefoa. Dá aquela ideia assim de que então ela falou assim, não vamos usar esse termo de gordo, porque as pessoas têm uma certa dificuldade nisso, mas vamos usar o nosso peso de conhecimento, o nosso know-how, aquilo que a gente tem de... Não quer dizer que a pessoa sendo gorda, ela não é abençoada. Cada um tem sua história, tem sua idade. Eu, por exemplo, estou na primeira classe da obesidade. A médica falou comigo, você precisa emagrecer porque o seu IMC está alto. Então, assim, não todos fazem isso, a gente luta com isso constantemente. Mas que vamos usar na nossa técnica aqui. Vamos usar o nosso peso, o nosso know-how, o nosso conhecimento para impulsionar as pessoas que são lideradas por nós. Porque quando você usa o seu peso, a sua força de conhecimento, você deu um impulso. Você impulsionou o seu líder, o seu liderado. Você não sabe fazer um desenhozinho. Aí está aqui a balança, igual está ali, né? E aqui está o líder. Você é mais gordinho, né? Que você está bem magrinho, né? Bem magrinho, né? Você desenhou também mais. Tá meio... Desenhou o líder mais gordinho. Não, o líder é baixo aqui, ó, dando impulso aqui. Ó. Nós vamos fazer o líder. O líder aqui, né? Ele deu um impulso. Quando você faz isso, você estava nessa posição aqui. Você saltou daqui para dar um impulso. O seu liderado vai chegar aqui. Se você usar o seu peso para impulsionar o seu liderado. Agora, se você pegar tudo para você e receber toda a glória, e usar todo o seu orgulho e falar assim, eu fiz, eu sou o cara, eu sou o máximo, você não vai conseguir impulsionar o seu liderado e muito menos a sua obra não vai ser conhecida. Você não vai atingir aquilo que Deus quer de você, que é multiplicar e tornar o nome dele conhecido a partir de relacionamentos. Mas se você acolher tudo para você, você não vai multiplicar da forma como Deus espera e Deus deseja. Esse é o desejo do coração de Deus para todos nós. Que nós sejamos líderes, dedicados e voltados para a glória dele. Pessoas que estejam empenhadas e focadas no trabalho, mas sempre pensando, sempre observando. O nosso campo missionário é da porta da igreja para fora. É muito fácil ser líder aqui dentro. É muito fácil você falar de Jesus aqui dentro. É muito fácil você falar que ama Jesus, ficar no culto de braço levantado durante o louvor,
mas para servir, está disposto a se entregar. Ainda bem que o pastor Luiz só chegou agora, que ele não escutou tudo que eu falei. Tá tudo gravado. Eu ainda chamei os homens de gordo. Entendeu? Os homens de gordo. Então, eu já até perdi o raciocínio. O que Deus espera de nós? Nós sejamos pessoas dedicadas.